Boa noite, sejam bem-vindos em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Bom, então eu vou começar no nosso estudo de hoje, mas antes nós vamos fazer uma prece, pedindo que Jesus nos abençoe, que sua paz nos envolva, que seus ensinamentos nos iluminem a caminhada, que possamos praticá-los para nossa evolução moral, que nós possamos nos tornar melhores. Pedimos, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos falar do item. Só um minuto que eu estou abrindo aqui, por favor. Estou abrindo aqui a minha colinha, gente. Só um minutinho. Prontinho. Aqui está. Então, nós vamos falar do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse item nos traz uma mensagem de Santo Agostinho, a qual nos instrui e nos esclarece quanto à ingratidão dos filhos e os laços de família. A mensagem de Santo Agostinho se inicia dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que machuca sempre os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais dolorosa, e é esse ponto que ele vem esclarecer para que possamos compreender os motivos dessa ingratidão. No livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 3, intitulado Gratidão na Família, ela nos diz que a ingratidão é a doença da alma, que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. E esse tratamento vai além dessa existência, porque não começa nessa vida atual. Nossa existência não começou aqui. Então, ela vem de várias encarnações. E dentro das várias encarnações vividas, quando o espírito vivencia relações de dor, conflituosas, constrangedoras, ele carrega consigo essas lembranças. E aí ele traz esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança. Isso parte com ele, vai para o espaço. E ele se aperfeiçoa, fica no estado estacionário, até que queira ver a luz. Para aqueles mais avançados que outros, é permitido entrever um canto da verdade. Começam a esclarecer-se e conseguem reconhecer sua parcela de responsabilidade nessas relações conflituosas, desenvolvendo um desejo interno de mudar de atitude, de perdoar aqueles a quem eles odiaram. Então, eles compreendem que para chegar a Deus, para aprender a amar, nós precisamos desenvolver a virtude máxima da caridade. Como diz Santo Agostinho, não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, esse espírito ele pede permissão aos espíritos superiores para encarnar, para se formar e encarnar na família daqueles que ele detestou. Aí nós podemos nos lembrar dos jovens rebeldes, né, que dizem: eu não pedi para nascer. E tem uma mensagem que nos traz Richard Simonetti, que ele nos diz que isso é um ledo engano, que no plano espiritual
Nós só não pedimos como nós imploramos para nascer. Então, eu acho até, chega até a ser engraçado, porque às vezes, assim, a gente escuta, né, essas pessoas achando que os pais têm obrigação, que tem que fazer, porque eles não pediram para nascer. E a gente sabe que sim, que nós pedimos. Chico também, quando ele psicografava o nosso lar, ele disse que ele viu milhares de espíritos que aguardavam há longo tempo a oportunidade de reencarnar. Então, a conduta desse espírito nessa família vai depender da maior ou menor disposição que ele tiver de cumprir os seus propósitos. No livro SOS Família, de Joana de Ângeles, também psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 1, ela traz a definição de família. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra, em domicílios físicos diferentes, para as realizações enobrecedoras com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Mas, embora esses espíritos eles se reúnam em domicílios diferentes, é muito possível ver esses espíritos se agruparem, se reencontrarem. Quantos daqueles nós não encontramos na nossa caminhada, graças a Deus, que nos auxiliam, que nos dão bons conselhos, que, assim, logo de cara a gente sente aquela simpatia, aquela vontade de estender aquela convivência. Muito provavelmente são os nossos familiares espirituais. Mas esse contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, podendo sucumbir se sua vontade não for bastante forte. Está aí a explicação para esses ódios, essas repulsas instintivas que vemos em algumas crianças, que muitas vezes não há um fato exterior, não há nada aparente que justifique essa antipatia. Por isso, nós precisamos voltar os olhos ao passado para entender que essa antipatia vem de uma causa anterior. Então, Santo Agostinho, ele vem nos pedir para compreender o grande papel da humanidade. Quando um corpo vem se formar numa família, a alma nele encarnado terá necessidade de aprendizado, de evolução. Esta é a missão dos pais, de cuidar, de amar, de respeitar, de educar, de fazê-lo evoluir. E atualmente, nós vemos pais muito mais agradadores do que educadores, principalmente porque atualmente os pais precisam, os dois saem para trabalhar e seus filhos ficam a grande parte do tempo longe deles. E quando eles os encontram, não querem dizer não, não querem repreendê-los, não querem dar um castigo. Então, isso acaba atrapalhando a evolução dessa criança. Ao invés de ajudá-lo, os pais passam a ser muito permissivos e esquecendo que nós estamos aqui para instruí-los. E Deus nos perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos encaminhando? Nós estamos ensinando-os respeito ao próximo, ao dizer obrigado, a não pegar o que é seu, né? Porque muitas crianças, eu lembro que quando a minha filha era pequena, ela chegava com uma presilhinha na escola, eu olhava e falava: vá lá na escola e devolva, porque isso não é seu. E ela era muito pequenininha, e ela não pegou aquilo, ela encontrou no chão. E até uma vez, eu lembro que ela ganhou um livro de um coleguinha, ela chegou em casa com um livro diferente, e eu fui perguntar que livro era aquele. Eu perguntei na escola se ela realmente tinha ganhado. E até foi desagradável, porque ela falou: você não acreditou em mim. Mas é para mostrar a ela essa, né, é o zelo. Então, esse é o nosso papel de pais. No livro O Consolador, na pergunta 110, é perguntado para Emmanuel qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E Emmanuel responde que a escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino eles podem instruir,
mas somente o lar pode edificar o homem. E nós temos visto também muitos pais delegarem a educação de seus filhos às escolas. Quando essas tomam uma atitude realmente de educar, aí eles se revoltam, porque eles não querem que seus filhos sejam repreendidos, advertidos, reprovados. Então, seus filhos podem tudo. Então, temos que ter uma atenção muito especial quanto a essa educação, porque é valores, princípios, somos nós os pais que passamos aos nossos filhos. Na questão 582, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Os Espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, que nós possamos cumpri-la da melhor forma possível. Não rejeites a criança que no berço repele sua mãe ou demonstra ingratidão, pois já sabemos que houve uma causa anterior, onde há necessidade mútua de perdão. Então, são coisas que nós trazemos do passado. O Espiritismo, ele vem facilitar essa tarefa, ao nos fazer conhecer as causas das imperfeições do coração humano. Então, nós temos esse presente de poder olhar para aquele filho e poder desenvolver o sentimento de amor, e vice-versa. Então, que possamos observar desde o berço os bons ou maus instintos que a criança possa manifestar e combater os germes que caracterizam o orgulho e o egoísmo. Então, nós temos várias formas de ajudar essa criança. Nós temos, no Espiritismo, a gente tem a evangelização infantil para ajudá-los. Nós temos o atendimento fraterno, nós temos os passes, nós temos as nossas preces. Então, que nós estejamos atentos a esses nossos filhos. E ainda que tenhamos feito tudo o que foi possível para o adiantamento moral de nossos filhos, e se não nos sairmos bem, porque todos têm o seu livre-arbítrio, ainda assim nós teremos a chance de recomeçar, de terminar numa existência futura o que nós não conseguimos aqui, sendo essa uma grande consolação que Deus nos reserva. E Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Se não triunfa, tem ainda que trabalhar à vontade para cumpri-las. Será que nós estamos nos empenhando nessa tarefa? Com vontade, com afinco, fazendo esses evangelhos no lar, por exemplo, porque às vezes tem alguma coisa mais interessante, fala, deixa para outro dia. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel com vontade? Então, nós também temos que estar atentos a isso. E as grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Mas devemos evitar as reclamações para não perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Então, ao invés de reclamar, vamos agradecer a oportunidade de resgatar. Santo Agostinho também nos diz que de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração, que a pessoa pode suportar com coragem a miséria e as privações materiais, mas é vencida ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Mas o conhecimento das causas do mal e o esforço em destruí-las, a certeza de que não há desesperos eternos, que depende somente dos nossos próprios esforços, desses nossos esforços, abreviar esses sofrimentos, revelará a coragem moral para vencermos essa angústia. Olha que grande presente que essa doutrina nos traz. Porém, é preciso vermos não apenas a existência na Terra, é preciso nos elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao nosso olhar. E o que antes parecia monstruoso para nós, hoje a gente pode olhar e dizer, mas não era assim tão difícil. Quantos de nós não começamos uma prova e achamos que não vamos nem conseguir terminá-las? E quando terminamos, olha,
Eu tenho uma lembrança, mas assim não é tão dolorida mais. Então, isso é a força que Deus nos traz. Então, aí que aparecem os laços de família sob sua verdadeira luz, laços duráveis do Espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando. As famílias formadas por semelhanças de gostos, progresso moral e afeição procuram-se para se agrupar em suas migrações terrestres, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E elas se reencontram mais tarde se por acaso tiverem se perdido. Mas Deus permite que espíritos menos avançados venham se encarnar entre eles para evoluírem. Ainda que causem perturbações, devem ser acolhidos como irmãos, ajudados e salvos do naufrágio. Imaginemos que presente também nós podemos olhar para um irmão e sabemos que nós ajudamos a vencer uma prova, saber que nós tiramos aquele peso do nosso coração de não gostar, aquele desafeto, né? Se transformar numa pessoa amada para nós. Ainda no livro SOS Família, no capítulo 1, Joana continua. Retornam no mesmo grupo consanguíneo espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual desfrutarão após as renúncias às demoradas uniões no mundo espiritual. Então, que essa oportunidade que o Espiritismo nos traz, de conhecer as causas das imperfeições do coração humano, inclusive dos nossos, que nos ajude na nossa missão, né? Que seja isso como pais, como filhos, como amigo, que a gente possa reparar, tirar o peso de sentir essa repulsa ou pelos nossos pais ou pelos nossos filhos. Que se em nossa família existe algum reajuste a ser feito, que a gente possa, com confiança e com vontade, trabalhar na sua reparação, né? Nos lembrando sempre dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos. Bom, então, envolvidos por esses ensinamentos, nós vamos então para a vibração. Nós vamos, então, vibrar, primeiramente, pelas famílias, que possam reparar os seus desajustes, que possam caminhar, cumprindo suas missões de resgate, de amor, de carinho, e que tudo possa ficar para trás, que fique apenas o sentimento de amor. Vibremos pelos povos, pelas nações, por seus dirigentes, pelos cidadãos, que todos caminhem no intuito da paz, do amor, que esse momento tão delicado, tão difícil para tantos, nos aproximem, que sirvam para mostrar o quanto uns são importantes aos outros. Vamos vibrar pelas religiões, por seus dirigentes, por seus adeptos, que nós falemos a mesma linguagem de amor a Deus, que haja somente união. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, por aqueles que estão reencarnando para grandes missões, por aqueles que são confiados a nós, que sobre eles se derramem muitas bênçãos de Deus. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas penitenciárias, pelas creches, pelos orfanatos. Que cada um que ali está possa cumprir sua missão com amor, com carinho e sigam em seu caminho evolutivo. Vamos vibrar
por aqueles que tentam se suicidar, por aqueles que já se suicidaram. Que a luz divina invada seus corações, que eles sintam as nossas vibrações e sintam o amor de nosso Pai por cada uma de suas criaturas. Vamos vibrar por aqueles que já desencarnaram, por os entes queridos, pelos familiares, por aqueles que ainda se encontram no umbral, que peçam ajuda ao Pai. E que onde quer que estejam, sintam o amor de cada um de nós, por cada um deles. Vamos vibrar pelos nossos irmãos em sofrimento, que sejam amparados pela espiritualidade. E que muito em breve as casas espíritas possam voltar a seus trabalhos de assistência espiritual. Vamos vibrar pelo Centro Espírita Vovô Nestor, pelos trabalhadores encarnados e desencarnados, pela creche Vovô Nestor, pelos seus núcleos, pelas famílias, pelas crianças, que todos possam ficar bem e retornar às suas atividades da melhor forma segura. Vamos vibrar pelos lares em geral, para que as pessoas se respeitem, para que saiam dessa convivência ainda mais fortalecidos, para que não haja agressão, para que não haja discussão, para que esse momento de convivência obrigatória para muitos sirva para aproximá-los ainda mais. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que essa oportunidade de estudo nos ajude a melhorar, que esses ensinamentos toquem os nossos corações, que nós tenhamos uma palavra sempre amiga para o nosso próximo, sem julgamento, sem condenação. Que estejamos, Senhor, sempre dispostos a estender a nossa mão. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma noite de estudo, por essa obra tão grandiosa que colocasse em nossa disposição, que possamos utilizá-la sempre da melhor forma. E te pedimos que esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, por aprender com vocês também e pelo bem que isso nos faz. Que nós estejamos juntos novamente para mais um estudo na quinta-feira. Uma boa noite a todos.